Então, fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né galera? Mas antes de começar o vídeo aí, nos apoie deixando o seu like, inscreve no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação em corte do Sport Center, comentando tudo aí sobre essa vitória do Flamengo aí, né? E também foi campeão da Taça Guanabara aí, um show do Flamengo aí, um passeio. Vamos ver aí os comentários falando aí sobre tudo isso, de Elias e outros comentaristas também. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. No Sport Center de hoje, o Flamengo campeão quase que de forma protocolar da Taça Guanabara. 1, 2, 3, 4, 5-0 para cima do Maricá. Grandíssima atuação. 2 gols no primeiro tempo, 3 no segundo. Fique atento aí, Foro Esporte, não se perca, porque o melhor ficou para o final. O último gol da goleada, um golaço do Matheus Gonçalves. Comigo aqui no Sport Center hoje, Rodrigo Bueno e Zé Elias. Como diria Lulu Santos, todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite. Até passar parte do sábado à noite ao lado de Zé Elias. Zé, o Felipe Luiz ganha mais uma taça. Sim. Essa não é das mais pesadas, mas ele já foi campeão da Copa do Brasil, da Supercopa e agora a Taça Guanabara. Vale a Taça Guanabara, Zé? Boa noite. Boa noite, Plirra, boa noite, Bubu, boa noite a todos que estão nos assistindo. Lógico que vale. Uma provocação. Não, mas lógico que vale. Todo campeonato, Plirra, vale. Pergunta para um jogador que entra em campo, é ganhar ou perder? O que você quer? O torcedor saiu de casa, foi pro estádio. Tem que jogar, tem que pra jogar alguma para coisa. ganhar, é lógico, né? Vale isso daí, é currículo. Mas dentro daquelas declarações que o próprio Felipe Luiz já deu, né, Prial, sobre ele ser muito autocrítico, ele cobrar dele mesmo, ele querer sempre ganhar, ele fala muito sobre a mentalidade do Simeone, né? Eu vi uma entrevista ele dizendo que quando ele chegou no Atlético ele estava meio já um pouco acostumado com a vida de jogador de futebol, aquela coisa de mais luxo, uma coisa não muito profissional no sentido do campo, né, mais relaxado. E aí o Simeone começou a pegar no pé dele todos os dias e tal, e eu acho que muito daquilo que nós estamos vendo no Flamengo em termos de competitividade, de agressividade, de querer marcar o gol, de definir o jogo, eu acho que é muito dessa mentalidade do Simeone junto com o do Jorge Jesus. Então eu acho que tenho certeza que para o Felipe Luiz vale muito esse título, para os jogadores do Flamengo também vale, né? E eu acho que nós teremos um Flamengo forte esse ano, hein? O que está jogando o Gerson, o Luiz Araújo aí também. Você tem saudade dele, Luiz Araújo? Eu, saudades? Porque ele também... Não entendi a pergunta, Bubu. Eu entendi. Você entendeu, Bubu? Eu entendi. Mas hoje ele joga muito mais do que jogar. É muito bom jogador, esse aí, o Thiago também. Olha, o Flamengo muito bem. E o treinador, eu acho que está de parabéns. Felipe Luiz consegue manter todo mundo ali. Você vê que todo mundo que entra com a mesma determinação, a mesma vontade. O Arrasca, né? Como diz, Arrasca. Olha o gol dele. Fez uma boa partida, belíssimo gol. Sinceramente, eu acho o Gerson hoje um dos melhores, se não o melhor jogador de futebol brasileiro. Impressionante como esse jogador, como ele Tem está que jogando. seguir titular da seleção. Como ele está jogando, ele se adapta a todas as posições, ele é o cara que dá o ritmo pro Flamengo e é um líder dentro de campo. Né? Rodrigo Bueno, muito boa noite. Enquanto a gente vê aí os gols do Flamengo, nessa vitória por 5-0 sobre o Maricá, que dá ao Flamengo o título da Taça Guanabara. Aí acho que é o quinto gol que eu falei na abertura. Não, ainda não é agora, não. Aí esse é o do Luiz Araújo, né? Que foi o quarto gol. O último da goleada foi justamente o do Matheus Gonçalves, que a gente vai ver na sequência. Para definir em poucas palavras o Flamengo hoje do Felipe Luiz, você usaria quais palavras? Primeiro, boa noite. As primeiras palavras. Boa noite, Plihal, Zé, fã de esporte. Eu diria show. Pode ser espetáculo, pode ser arte, pode ser ofensividade, pode ser verticalidade, que foi a palavra que ele usou tanto, né? Quando ele pintou como técnico do Flamengo, e ele já disse na primeira coletiva: minha proposta é de um jogo vertical. É um jogo para cima que casa com as ambições do Flamengo, né? Com as possibilidades que ele tem no elenco. E talvez esse tenha sido um problema para o Tite. Mesmo o Tite também venceu, por exemplo, o Carioca, o Tite. Mas ele não encantava, ele não agradava o exigente torcedor rubro-negro. Então o Felipe Luiz não é só questão de resultado,
em poucos meses, Olha lá, o Bubu. terceiro título. É isso aí, ó. Isso, o torcedor quer ver isso, quer arte, espetáculo, show. O Jorge Jesus não ganhou apenas a Libertadores e o Brasileiro e levantou o Flamengo de novo para grandes conquistas. Ele encantou o torcedor, ele ganhou o coração pelo tipo de jogo, a qualidade do espetáculo. Então o Felipe Luiz, claro, o Zé falou aqui bem, né, das referências que ele tem, e acho que até como lateral, e ele era um lateral meio construtor e fechava bem, não era tão forte no apoio, mas aprendeu muito com o Simeone. Só que ele carrega isso do Jesus, não é à toa que boa parte dos rubro-negros o apelidam de Felipe Jesus. Porque ele vence muito, ele tem uma derrota, né? Ele como técnico, que foi no Fla-Flu do Brasileiro passado. Quer dizer, nessa imensidão de vitórias que ele tem, quase todas com muita autoridade, com categoria, com um jogo bastante vistoso, plástico. E é isso que o torcedor quer. Porque, assim, convenhamos, eu tenho uma leitura um pouco diferente sobre a Taça Guanabara. A Taça Guanabara, ela é o primeiro turno, historicamente, do Rio de Janeiro. No passado, tinha muito mais valor. Sim. Quando os estaduais tinham mais peso e tal. Ela tem mais peso que a Taça Rio, que é a disputa que tem entre o 5º e o 8º colocado. Antigamente era o primeiro e o segundo turno, eram espelhados. Sim. Então ali havia... E aí o campeão de cada turno decidia o título. E eram mais jogos, mais datas, era um campeonato charmoso. O sistema de disputa o Brasil inteiro reconhecia. Tem a ver com a Guanabara, né? O Rio, época que era capital federal, depois mudou tal, e agora tem esse formato que é mais enxuto. Então, realmente não tem tanto valor. E eu estou imaginando aqui, eu tenho falado, o Zé sabe bem, eu prevejo um futuro europeu para o técnico Felipe Luiz. E aí você vai ter, assim, na lista de títulos, né? Você tem o Alex Ferguson, ainda é o técnico mais vitorioso da história. Pega o Guardiola, que está ali tentando se aproximar, Ancelotti, Zé Mourinho, os maiores vencedores, tem a lista de títulos. Alguns possivelmente não entram na conta, né? Então, Taça Guanabara não vai contar. A Copa do Brasil que ele ganhou e a Supercopa do Brasil são torneios oficiais da CBF. A Supercopa entra? Entra. O Supercopa da Espanha, Supercopa da Inglaterra, entra na galeria dos títulos. Não quer dizer que não tenha que comemorar. O torcedor tem mais que vibrar. Sim. Por qualquer vitória num jogo qualquer, num clássico, uma goleada, uma boa apresentação. Para currículo. Para currículo, não vai contar. O Carioca, até você já pode começar a discutir estadual hoje em dia. Né? Para alguns lá fora vai contar ou não. Pô, mas estadual vale ou não? Claro que vale. Você está num estado do Rio de Janeiro que tem 3 representantes no Super Mundial. Tem que perguntar para o Diniz, tem que perguntar para o Zubeldia, para todos esses treinadores que estão meio... O Diniz já foi, né? O Zubeldia está sendo questionado. Mas eu acho legal. Estadual não vale. Não ganha, para você ver. E vale, né? Aliás, no ano em que ganhou o Campeonato Carioca, o Diniz conquistou a Taça Guanabara. Eu sei bem que, por exemplo... Eu penso igual, mais ou menos, desculpa, Bubu, igual o Bubu em relação a valer o campeonato, né? Eu acho que todo campeonato vale. Quando você disputa alguma coisa, você entra para jogar ou entra para disputar, eu cresci formado com essa mentalidade. Entra é para ganhar, não é simplesmente para participar. E eu, Bubu, a gente tem alinhado isso em relação ao... Lógico que vale um campeonato regional. Né? É um campeonato importante, por mais que as pessoas não entendam, dentro de um vestiário, o jogador respira isso, o jogador sabe o que é importante um título. E tem, assim, o clube ganha, né? Se não valesse nada, por que o clube disputa, então, se não vale nada? Vale quantos milhões o Campeonato Paulista? Quantos milhões vale o Campeonato Carioca? Tem o seu valor. E esportivamente... Eu acho que o jornalista em geral, desculpa te interromper, Zé, tem dificuldade para entender sobre o gosto do jogador, duas situações. A alegria que ele tem quando ele é convocado para qualquer seleção brasileira, pode ser sub-15, e pode ser na seleção principal para qualquer compromisso, e quando ele conquista qualquer campeonato, inclusive o campeonato estadual. Sim. Bubu, desculpa. Não, por exemplo, eu sou um dos colaboradores no Brasil da IFFHS, que é a Federação Internacional de História e Estatística do Futebol. Isso já tem uns 20 anos mais ou menos, o André Fontinelli participou dessa luta. A gente tentou convencer a Federação Internacional a considerar pelo menos os estaduais de São Paulo e do Rio para os recordes que tem. Então o Pelé não era considerado... os gols dele em Campeonato Paulista não contavam para a Federação Internacional. O Mazzaropi, goleiro do Vasco, que conseguiu uma sequência absurda de minutos sem tomar gol, não era considerado, porque ele fez no Campeonato Carioca, né, boa parte dos jogos. Então foi uma luta para... mas estadual, qual que é o valor? E a gente falava, um Campeonato Carioca, um Campeonato Paulista,
Aqui em São Paulo você tem 4 grandes, no Rio você tem 4 grandes, é mais forte que, de repente, um campeonato do leste europeu, da Bulgária, da Romênia. Imagina o Pelé, ele tinha que enfrentar o Palmeiras Academia, o Corinthians, o São Paulo, os times do interior que eram fortes. Então, um campeonato estadual, a gente tentando explicar com argumentos, contextualização histórica do valor. E eu estou dizendo, hoje a Taça Guanabara não tem mais o mesmo peso que a Taça Guanabara já teve, né? Então, por isso que você vê aqui o Abel, Palmeiras computa 10 títulos para ele, né? 11. Ele já é o técnico mais vitorioso do Palmeiras e aí conta a Recopa Sul-Americana, Copa Supercopa do Brasil, torneios oficiais ou da CBF ou da Confederação Sul-Americana ou até o Paulista, que a gente conta que é da Federação Estadual. A Taça Guanabara hoje é um título simbólico, né? Só que o que não é simbólico é o espetáculo que o Flamengo tem produzido, o sentimento, a adoração que tem despertado, né? Essa sensação de que o Flamengo está no caminho certo para ganhar os títulos mais importantes que virão neste ano aí, Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil. O Flamengo é sério candidato a tudo. Zé, a única má notícia para o torcedor rubro-negro neste sábado de conquista da Taça Guanabara é a lesão do Cebolinha, né? Ao que parece um problema muscular, algo mais ou menos esperado para quem ficou tanto tempo parado quanto ele, né? Se recuperando de uma lesão aí, sim, muito grave. A lesão de tendão, né? Ele rompeu o tendão de Aquiles, é uma lesão... não é tão simples, né? Uma lesão complicada, uma lesão delicada, porque especialmente ele, né? Que trabalha muito com velocidade, o tendão. E depois que ele volta, uma sequência de jogos, é natural o corpo sentir um pouquinho mais, porque treino, por mais que você treine forte, né? O treino nunca é igual à intensidade, àquilo que você faz no jogo. No jogo você tem a competitividade, a adrenalina de jogo, né? A responsabilidade, então tudo isso soma. E aí você tem um desgaste natural dentro de campo. E eu acho que acho que até o Felipe já tinha falado, né? Se é para colocar o jogador para ganhar minutagem e se tiver que acontecer alguma coisa de problemas físicos, nós vamos utilizar realmente o Campeonato Carioca para justamente ajustar determinadas peças para no Campeonato Brasileiro. Não vou estourar ninguém no Campeonato Estadual. Vou ajustar para justamente no Campeonato Brasileiro e nos demais campeonatos eles poderem aproveitá-los. O Cebolinha, eu acho que ele teve uma transformação, né? Antes da chegada do Tite, ele era uma incógnita e ninguém mais quase estava acreditando no Cebolinha. Chega o Tite muda, porque ele foi o cara do Tite, né, na Copa América. De 2019. 2019. Aí ele começa a jogar bem, ele joga bem com o Felipe, aí teve a lesão, volta agora, eu espero que ele volte a jogar bem, porque é ruim, pergunta para o jogador, você gosta de ficar no DM? Não. Você gosta de fazer fisioterapia? Não. É a pior coisa que tem para o jogador de futebol. Então eu espero que ele possa voltar aí tranquilo, passar por esse probleminha, que acho que é leve, né, perto daquilo que ele já passou, e voltar a jogar bom futebol. Acho que quem ganha com isso são o Flamengo e nós, né, que estamos observando, porque é muito bom jogador, né? Bubu, o Flamengo sobra no Campeonato Carioca, a gente ainda não sabe se vai ser campeão. Amanhã teremos a definição dos 4 finalistas, né, ou dos semifinalistas do Campeonato Carioca aí, geralzão. Mas há muito tempo que não acontecia uma desproporção tão grande, inclusive em relação aos 3 rivais. No Campeonato Brasileiro, pensando em Campeonato Brasileiro, a gente já está aí às portas da principal competição nacional. Você acha que pode acontecer do Flamengo também sobrar em relação a todos os adversários? Eu acho que ele pode sobrar na parte de espetáculo de show. Mas ele tem outros fortes concorrentes ao título brasileiro para a gente ficar na competição de pontos corridos. Eu acho que hoje você tem um equilíbrio maior de forças ao longo do país, né? O Inter, que aliás largou muito bem, né, no Campeonato Gaúcho agora na fase decisiva. O problema do Inter é o Campeonato Brasileiro, né? E é uma obsessão do Inter que não ganha desde 79. Então, por exemplo, o Inter é um time que eu acho que com o Roger Machado mantendo esse nível, é um time que vai brigar pelo campeonato. Atlético Mineiro, você não pode descartar, também muito bem no Campeonato Estadual, no Campeonato Mineiro, com o Hulk em grande fase, voando, um mercado interessante que teve algumas saídas, mas umas peças que chegaram e que podem funcionar, como o caso do Rony. Você não pode descartar ainda o Palmeiras, o Abel ficando, é um time que também é muito competitivo, que normalmente perde pouco. Então, não é que o Flamengo vai nadar de braçada no Campeonato Brasileiro, não acho que vai ser assim. Só que ele está pintando como o grande candidato. Mas eu acho que na qualidade do jogo, talvez seja aquele que mais encante de uma forma geral. As pessoas esperam do Flamengo
vitórias tranquilas, golaços, jogadas coletivas. E eu acho que claro, é começo de ano ainda, mas o Felipe Luiz de 2025 já tem mais méritos do que o de 24. Mesmo tendo ganho a Copa do Brasil? Porque, por exemplo, ali você falava assim, ele ainda tinha o Gabigol, Fabrício Bruno, saíram algumas peças. E ele está sofrendo também com lesões. Né? Muitos técnicos no Brasil e no mundo, né, utilizam ausências, desfalques, lesões como desculpa. Aparentemente, isso não está afetando o trabalho dele. Ele se sente muito à vontade para lançar jovens, botar garoto quando necessário. Os reservas que entram parecem muito motivados, né? Tem aquela coisa, né? O técnico ele treina 11 titulares, parece que são 11 caras felizes. E no banco, o técnico tem que lidar com uma situação ali, uma gestão ali um pouco tensa, que é barrar alguns jogadores. No Flamengo você não está percebendo isso. Ele não tem o Pedro ainda. Imagina esse time com o acréscimo do centroavante, que tem tudo para ser o centroavante titular da seleção brasileira. É uma boa chance disso. Então o potencial dele é muito grande, né? Eu acho... Se antes você falava assim, ele pegou um time muito forte, um elenco muito forte, tem gente que pensa assim, minimiza, né? Qualquer um que tivesse ali ganharia ou faria uma pontuação expressiva. Isso eu acho que já para 2025 já tem muito mais o assim, dedo dele. A história, o passado recente mostrou que não é assim. Não é assim. O próprio. Então é isso, galera, chegamos mais um fim de vídeo aqui no canal, né? Vemos aí a imprensa repercutindo tudo sobre o Flamengo, que foi campeão da Taça Guanabara aí, venceu aí o Maricá, né? Por 5-0, uma goleada, um passeio do Mengão aí, né? E vimos aí que Zé Elias, ele rasgou elogios a Felipe Luiz, que vem mostrando aí que é um técnico de outro patamar, né? Já são 3 títulos e uma só derrota, né? E vencendo, convencendo, jogando muito, né? Então, cada vez mais parece que o comando de Felipe Luiz aí só vem a crescer mais e mais, e do jeito que tá aí, pode se tornar até um monopólio aqui no Brasil, né? Vencendo todos os títulos possíveis aí nas mãos de Felipe Luiz, porque esse elenco do Flamengo sempre foi bom, a gente sempre soube que foi bom, mas era mal treinado, mal organizado, né? Mal, meio que ajudava, né, os adversários a pressionar mais o Flamengo não tinha aquela pressão, né, que tem hoje em cima, né? Perde a bola, já ganha a bola em seguida, né? Que é a marca de Felipe Luiz, né? Que outros técnicos não tinha. Então, mostrando aí que o Flamengo de Felipe Luiz aí é algo surreal e é bastante elogiado pelos comentaristas. Dê sua opinião aqui, galera. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.